Bem, nós estamos aqui com o Osmarino Amâncio, né? É Amâncio que fala? É Amâncio, né? Osmarino Amâncio Rodrigues, né? É Rodrigues, é lá do Acre, o Seringueiro, e ele vai falar um pouquinho pra gente aí como é que é a luta lá dos povos da floresta, né? Os desafios que tem. Obrigado aí por você falar com a gente aí, Osmarino. Tá. Bom, nós somos de um movimento que criamos no estado do Acre na década de 70, né, para enfrentar o latifúndio que ia do sul para desmatar e implementar a pecuária, muitos garimpos na região da Amazônia, e se deparou com uma floresta que ele dizia que era um vazio demográfico na época, na ditadura militar, que a Amazônia era um vazio demográfico e que tinha que ser ocupado para que houvesse o progresso e o desenvolvimento. Só que estava cheio de seringueiro, de índio, de quebradeira de coco, estava cheia de gente, né, das populações tradicionais. Então, teve um choque, né, do latifúndio, que criaram uma entidade chamada UDR, União Democrática Ruralista, que hoje essa entidade não existe mais lá, mas criaram o agronegócio, que implementa a mesma política que a UDR implementava, e hoje com muito mais agressividade. Nós criamos um movimento chamado Aliança dos Povos da Floresta, e esse movimento ele se organizava em mutirão para não deixar a floresta cair, porque se ela cair, nós não tinha como sobreviver, porque a gente vivia da borracha, da castanha, da pesca, da caça, e para nós foi um movimento que culminou com a criação das reservas extrativistas. Nós aproveitamos o movimento indígena na época, que lutava pela demarcação das terras indígenas, então nós também aproveitamos e lutamos para criar as reservas extrativistas. Criamos as reservas extrativistas e conseguimos desbancar a UDR no Acre, né? Porque na década de 70 e 80 a UDR conseguiu uma área de terra de 8 milhões de hectares de floresta. E no final da década de 90 nós tínhamos virado grande parte dessas áreas, reservas extrativistas, áreas indígenas. Então, quer dizer, de 6 a 8 milhões saiu da mão do latifúndio, 8 pessoas, tinha mais da metade do estado. O estado é 15 milhões de hectares e eles se apropriaram da área de 8 milhões. Tinha gente que tinha 1 milhão de hectares, outros tinham 500 mil, 300 mil. Ainda hoje o Ratinho tem mais de 200 mil hectares de terra no Acre. O Ratinho... O Ratinho da televisão. Então, inclusive foi presenteado pela família dos Viana, que viraram presidente do PT na época lá, né? E aí um acordo para o Ratinho não ficar falando dos Viana, acho que eu suponho que foi um acordo, e aí o Ratinho ganhou de presente essa área de terra que é muito grande. Mas nós fizemos uma proposta de reforma agrária sob controle dos trabalhadores, porque no começo da criação das reservas extrativistas, a reserva extrativista só fica nas reservas extrativistas quem é seringueiro, castanheiro, quebradeira de coco, essas coisas. A Marina, quando virou ministra, acabaram com a lei de criar reserva extrativista. Foi através de decreto, e hoje eles não querem mais criar porque tira o direito do pessoal que quer exportar matéria-prima. Então, para nós, PDS, todos esses projetos de desenvolvimento sustentável, o plano do RED, a política do mercado de carbono, a extração de madeira, petróleo, gás na Amazônia, tudo isso tem quem garantiu essa logística. A Marina Silva, quando foi ministra, e o Lula presidente, eles criaram a Lei de Florestas Públicas, que é uma lei que garante que uma entidade pode pegar uma concessão por 40 anos, e quando você pega uma concessão, você pode fazer o que bem entender, pode tirar madeira, pode mexer até com os fungos da floresta, com tudo. Quando termina os 40 anos, você pode refazer por mais 30. Então, na realidade, a Marina criou uma lei que privatiza a Amazônia por 70 anos. E hoje, muita gente está fazendo isso. No Amapá, hoje, tem uma área de terra de 400 mil hectares, né, que está sendo extraída a madeira, e estão expulsando os castanheiros, seringueiros de lá, e agora vem a proposta de tirar o petróleo, né, na foz do rio Amazonas,
e o gás e tantas outras espécies de garimpo que estão tirando na Amazônia, não é só no Amapá, mas o avanço dessa política do mercado de carbono é uma forma de você expulsar as populações tradicionais das suas terras, porque aí eu assinar um projeto para aceitar a política do mercado de carbono, do RED ou do manejo madeireiro, eu estou perdendo o meu território, porque aí eu vou ficar impedido de caçar, de pescar, de tirar madeira, numa área que eu sempre fiz isso para sobreviver. Na minha área, por exemplo, hoje eu só tenho direito a 30 hectares numa área que eu caçava, pescava, tirava madeira, usava para a nossa sobrevivência. Hoje eles estão entregando para empresários, né, que estão fazendo a política, aceitando o projeto do mercado de carbono, do RED. Então, para nós hoje, nós estamos enfrentando o próprio Estado, porque é o Estado hoje que está mercantilizando todos os meios naturais da Amazônia. Né? Então, para nós hoje, nós precisamos fazer um levante, aí já é com a sociedade como inteira. Não é só o seringueiro que vai evitar, sabe, essa destruição. Quem garante a floresta em pé e sobrevive sem precisar de commodities, essas coisas, é o seringueiro, é o indígena, é a quebradeira de coco. Hoje as quebradeiras de coco estão impedidas de colher o coco do babaçu, né? Porque os fazendeiros do Pará, do Maranhão, estão cercando os partidos de babaçu. Então, para nós é uma luta grande. Acre, o estado do Amazonas, Maranhão, Pará, Mato Grosso, são estados que estão se deparando com latifúndio, com agronegócio, e nós não vamos recuar. Nós vimos agora uma COP30, que foi nada mais, nada menos de que regularizar a mercantilização, sabe, como eles chamam, da economia verde, porque aí dão direito às pessoas mercantilizar a matéria-prima, né? E aí isso é muito prejudicial para as populações nativas, que vão sofrer as consequências. Osmarino, fala para as pessoas assim, como é que é o trabalho dos povos da floresta, né? Porque às vezes tem muito imaginário, as pessoas não entendem a importância que tem os povos da floresta ali, como é que é a sobrevivência, a relação, você escolhe lá a borracha, né? Produz, como é que, para as pessoas entenderem aí esse... Quem corta seringa, né, tem uma árvore chamada seringueira. Essa árvore, para uma pessoa sobreviver da seringa, ele tem que ter pelo menos de 4 estradas de seringa para frente. Cada estrada de seringa tem uma área de 100 hectares. Então, você, para sobreviver da seringa, tem que ter 450 hectares de terra. Só que você só usa uma espécie para você sobreviver, que é a seringueira. Tem 3 meses no ano que as pessoas vivem da quebra, da coleta da castanha. Então a gente também, eu vivo principalmente da castanha. Corto seringa, mas está com muitos anos que eu não corto, eu vivo mais da castanha. E tem deles que colocam o seu roçado de subsistência, plantar um pouco de milho, um pouco de arroz, todo mundo bota 1 hectare por ano, 2 hectares, 100 metros por 100, que dá 1 hectare, né? Mas tem deles que hoje, muitos foram incentivados, e hoje a seringa não dá mais para sobreviver só da seringa e da castanha, então as pessoas estão começando a criar gado, né? E que hoje estão sendo proibidos, eles estão sendo proibidos. O governo pode tirar madeira, pode abrir financiamento para o agronegócio, por exemplo. Esse ano o governo deu quase 600 bilhões do Plano Safra. Para o seringueiro não sai financiamento, mas para o agronegócio sai. E aí eles estão fazendo a destruição, estão tirando madeira, estão incendiando, plantando, fazendo grandes fazendas. Então, para nós hoje é uma luta acirrada. O leite do látex da Amazônia é o único que serve para fazer o pneu do avião. Às vezes as pessoas nem sabem que o pneu do avião não dá da borracha sintética, ele só dá se for da borracha da Amazônia, né, da borracha nativa. Assim também como a camisinha de Vênus, só dá se for do nosso látex,
a borracha da panela de pressão não dá de uma borracha nativa, ou borracha, sei lá de que fazem, né? Muitos tipos de borracha, mas tem umas coisas que é essencial que o seringueiro, e a grande maioria não sabe nem o que é o seringueiro, que está por detrás de todo esse potencial, sabe? Tem mais de 13 empresas que mercantilizam a castanha da Amazônia, que eles chamam de castanha do Pará, nós chamamos castanha do Brasil, né? E a gente vê que os Mutran têm um grande domínio sobre a política da mercantilização de muitos produtos. O nosso cupuaçu já foi patenteado, acho que pelos japoneses, né? Então muitas coisas, a nossa borracha foi roubada pelos ingleses para levar para os países asiáticos. E os plantios de uma vez só levaram mais de 70, no navio, mais de 75 mil sementes. E isso teve uma influência muito grande nos países asiáticos, porque lá quem corta a seringa são os desempregados e corta a seringa só pela comida. Então a escravidão lá, a exploração é muito pior do que os seringueiros que vivem na Amazônia. Então, para nós é uma luta muito diferenciada, porque a gente precisa de fazer o enfrentamento com o latifúndio. No Pará, muita gente sendo assassinado, no Maranhão. Eu estou fazendo esse trabalho. Fiz no Acre, consegui mais reserva extrativista, me mudei para o Maranhão para fazer a retomada dos territórios, né, dos quilombolas. Estamos indo no Pará, no Amapá, estamos fazendo várias idas em vários estados, levando a experiência dos empates que a gente criou no Acre. Fala dos empates, que eu acho que é uma outra questão importante da luta dos povos da floresta, né? O que vocês chamam de empates? O empate, no esporte, o empate, ninguém ganha, ninguém perde. Sai empate, empatou 0-0, 2-2 e tal. Mas o empate, ele foi criado, nós estávamos numa reunião no sindicato, quando nós fundamos o sindicato em 1975, em 22 de dezembro, nós fundamos o sindicato em Brasília, o primeiro sindicato dos trabalhadores rurais. Em 76, em março, chegou 12 pessoas e disse: olha aí os Pinheiros. Chico Mendes era o secretário-geral, chegou o Elias Rosendo, todo tinha uma direção de lutadores lá na direção do sindicato. Aí disseram: olha, nós recebemos um ultimato para desocupar 2 seringais, que era o Seringal Carme e o Seringal Porvir. O Wilson Pinheiro se levantou e disse: minha gente, nós não temos como sobreviver se nós deixar a floresta cair. Já tinham expulsado mais de 2.000 famílias para a Bolívia, muitas outras 6, 8 mil famílias para as periferias da cidade. E o Pinheiro disse: nós não derrubamos a floresta para nós sobreviver, mas nós também não vamos deixar os sulistas derrubar, então vamos empatar. Nós não derrubamos, mas também não vamos deixar ninguém derrubar. Então vamos empatar. E aí, vocês voltem para o seringal, voltem para as suas colocações e organizem as trincheiras e vamos fazer o enfrentamento. Então, esse empate, o primeiro foi de Seringal Carme e Seringal Porvir, ele durou 3 meses de enfrentamento. Barricadas dia e noite, trincheiras, né? Da jagunçada da UDR, dos grandes latifúndios, mas a seringueirada segurou, porque a gente conhece a floresta, então a gente sabia tudo da floresta. E esse pessoal, eles tinham que levar a gente de fora para fazer o desmatamento. E o pessoal tinha muito medo, né, de cobra, de muitas coisas na floresta, e a gente tirava de letra. Então nós tivemos muita sorte, porque a luta na floresta deu grande vantagem para aquela seringueirada daquela época, para mulher, crianças, adultos de todas as idades, foram para as frentes de luta, e a gente, com 3 meses, nós demos ultimato e conseguimos a vitória. E com a vitória desse primeiro empate, nós espalhamos essa ideia, essa proposta para todo o estado. Teve, lá no estado do Acre, teve 2 anos que os latifúndios, que os fazendeiros não conseguiram derrubar 1 hectare de floresta. Mas foi uma luta bem acirrada. E aí vem o ódio sobre as nossas lideranças, né? Que aí mataram o Ivaí, mataram os Pinheiros, mataram Jesus Batia e foram matando até chegar no Chico Mendes. Aí o nosso movimento ficou conhecido com a morte do Chico Mendes, né? E de tantos outros, da irmã Dorothy. Então foi uma coisa que fez os empates ficar e virou um movimento internacional, porque já teve empate, já teve criação de reserva
no México, teve a luta contra as grandes aves milenares nos Estados Unidos, que lá eles chamavam de empate, né, os empates na Amazônia. Os americanos diziam, vamos fazer os empates que os acrianos estão fazendo. Então ficou um movimento bem conhecido, né, na Amazônia. E hoje nós estamos fazendo essa luta, né, se juntando com os quilombolas, juntando com os favelados. É necessário nós juntar essa luta, campo e cidade, porque o ar que nós respiramos está sendo mercantilizado para o grande empresariado, para o grande monopólio internacional. E todos os meios, né, comum de todo, que é a terra, a água, a madeira, sabe, o petróleo, o gás. Então, tudo que é matéria-prima está sendo mercantilizado, e você, a grande maioria, não vai poder usar se a gente não pagar. No Maranhão estão até privatizando os lençóis, hoje querem privatizar as praias. Na Amazônia estão privatizando a floresta, que não deveria ter dono. A floresta é dos indígenas, dos seringueiros, das quebradeiras de coco e do pequeno camponês. Então essa luta é nossa. Mais uma pergunta, agradecendo aí seu tempo aí, né? Da preservação ambiental, lá na Amazônia, lá em Belém, né, está acontecendo a COP. Aí veio dono de empresa de petróleo, veio governo, veio da Alemanha. Vai sair alguma coisa daí para preservar a natureza nessa COP aí? E quem de fato preserva a floresta e a natureza? Olha, essa invenção que eles criaram desses encontros, que eles chamam, uma hora chamam de COP, outra hora chamam Conferência do Clima, eles já fizeram isso. A primeira vez que eles inventaram isso, nós estávamos enfrentando o latifúndio no Acre, que foi em 1972. Eles fizeram o primeiro encontro lá em Estocolmo, e daí inventaram um monte de encontros em vários lugares do mundo. A gente veio para essa COP sabendo que essa COP era uma farsa, era uma invenção, conversa para boi dormir, por causa que o que eles estão fazendo é legalizar, entregar para o grande empresário a grande matéria-prima, que é o petróleo, que é o gás, que é a madeira. Então eles estão mercantilizando, como ele chama, a proposta da economia verde. Estão legalizando a destruição, né, de tudo que é da Amazônia, E o seringueiro que já fez, e índio, e quilombola, que fizer a proposta, que é uma das principais, que é implementar a política do mercado de carbono, quem vai ganhar dinheiro com isso, quem está ganhando, é o grande empresário, é as empresas e os governantes, porque o seringueiro e o indígena não vai chegar nada, porque nós já fizemos isso no Acre há 30 anos atrás, 20 anos atrás, e não chegou dinheiro para os seringueiros. No máximo que eles vão fazer com os quilombolas, com os indígenas, leva lá uma camisinha para entregar para os quilombolas, faz um encontrozinho para dizer que eles foram ouvidos, mas nada mais, não vai, e dão uma esmolazinha de uma bolsa verde, uma bolsa floresta, uma bolsa família, qualquer bolsa, que nós chamamos de apochete miséria, porque não era para ver essas bolsas de R$600, de R$1.000, como eles estão fazendo isso em alguns estados da Amazônia, que é no estado do Amazonas, que é no Amapá, que é no Acre, em vários desses estados. Porque num país onde tem uma lei do salário mínimo, ninguém poderia ganhar menos do que um salário mínimo. Todo mundo tinha que ganhar pelo menos, e eles estão pagando Bolsa Família de R$600, Bolsa Verde, Bolsa Floresta. Então, na realidade, uma esmola, e nós chamamos isso de apochete miséria, mas é uma luta que a COP não vai trazer benefício para a grande maioria da população, vai trazer benefício para o monopólio internacional, para as grandes empresas e para o grande empresário, isso sim, mas para os camponeses, indígenas, favelados, quilombolas, não chega resultados que possa
animar a gente, porque é uma proposta do sistema capitalista, e o sistema capitalista, o negócio dele é mercantilizar os meios de produção, né, os meios que a gente vive deles, e a água hoje está sendo privatizada, o oxigênio está sendo privatizado, a madeira, a terra e outras coisas mais. Então, para nós é importante a gente ter consciência de qualquer COP que houver, é ilusão, e a gente tem que começar a parar e evitar ir para o enfrentamento e não deixar essas COP acontecer, porque eles estão gastando muito. Se fosse para resolver o problema, desde a Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, já não tinha mais tanta depredação. Cada vez que ele implementa uma política dessa, aumenta a degradação na floresta amazônica, no Pantanal, na Mata Atlântica e no Cerrado. Tá bom, mas Osmarino, obrigado aí pela atenção e muito orgulho da tua luta e tamo junto. Valeu!